A evolução do Estado como instituição, desde a sua germinação na Europa entre os séculos XIII e XVI, reflete um esforço contínuo para construir uma sociedade coesa que unifique seus cidadãos sob metas compartilhadas. O Estado nasce da necessidade de estabelecer uma harmonia interna, implementando regulamentações e leis para equilibrar os impulsos mais primitivos do homem e, ao mesmo tempo, para regular a sua liberdade individual. Institui-se que uma hierarquia é um compromisso predominante com o bem-estar coletivo, ofuscando muitas vezes os anseios individuais. Grandes pensadores como Hobbes, Locke e Rousseau debateram extensivamente a origem e o papel do Estado na vida humana. Existe uma ironia intrínseca no fato de que, embora o Estado seja uma construção humana, é esse mesmo Estado que o impede de viver sobre seu estado mais primitivo, conhecido como seu estado de natureza. Esse estado primordial ilustra a condição de que homens vivem de acordo com seus próprios desejos, aplicando seus esforços físicos e mentais somente para assegurar a própria sobrevivência. Aqui, as únicas leis que existem são as da própria natureza, e o homem vive como um animal, sem ambições, além das necessidades básicas do dia a dia. O mundo do cinema, como ferramenta poderosa de expressão e transmissão de ideias, explorou extensivamente essa ideia do estado de natureza. Os filmes frequentemente exaltam a liberdade implícita nesse estado, mesmo que isso signifique sacrificar a segurança pessoal. Exemplos emblemáticos incluem Naufrágio, As Aventuras de Pi e, de forma notória, A Lagoa Azul. Esse último, lançado em 1980, ressoa particularmente sobre nós, brasileiros, marcando-se como uma referência na exploração dessa temática. Mas antes de continuarmos, considere deixar o seu gostei e se inscrever aqui no canal. Assim você contribui para que análises elegantes como essa cheguem a mais pessoas. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Inspirado no romance de A.G. Stackpole, o filme retrata a saga de duas crianças, Richard e Emmeline, que após o naufrágio encontram-se à deriva de uma ilha idílica no sul do Pacífico. No início, são cuidados pelo cozinheiro a bordo, mas com o desaparecimento do restante da tripulação, são deixados à própria sorte, aplicando os ensinamentos que receberam para sobreviver na ilha enquanto aguardavam resgate. Infelizmente, a morte do cozinheiro os leva a depender ainda mais das habilidades adquiridas para sobreviverem em uma ilha vizinha. Conforme o tempo avança, os personagens alcançam a puberdade, período marcado por mudanças hormonais que trazem transformações fisiológicas e comportamentais. Essa fase os leva a fortalecer o seu vínculo e fazer suas primeiras descobertas sobre amor e sexualidade. O tratamento dado a esse último tema foi simultaneamente um dos principais motivos de rejeição crítica e atração de público ao cinema, bem como acompanhar suas incontáveis reprises na televisão. Ao revisitar a obra hoje, é notável que seu conteúdo não é tão explícito quanto em filmes que se seguiram ou mesmo precederam. O filme habilmente utiliza cenas de intimidade entre os dois personagens para construir algo além de um romance convencional, uma vez que são completamente livres de influência e controle da sociedade. Embora essa condição seja imposta a Richard e Emmeline e não escolhida, eles desconhecem conceitos como pudor e moralidade. Isso justifica o uso de pouca ou nenhuma roupa e as demonstrações mais íntimas de afeto, mesmo antes de se tornarem um casal, bem como sua ignorância quase total sobre sexualidade e conceitos de paternidade e maternidade. Não é surpresa que algumas cenas do filme, como a primeira menstruação de Emmeline e a primeira experiência sexual do casal, seguida de uma gravidez, possam provocar desconforto no público, devido à extrema ingenuidade dos personagens. Porém, a cada nova descoberta, fica evidente que os criadores não buscavam retratar esses momentos de maneira gratuita ou sexista, como foi citado inicialmente. Ao contrário, o objetivo era representar a maneira como um ser humano viveria longe das leis e costumes estabelecidos pelo Estado, e como esse cenário poderia permitir o surgimento de um amor autêntico e natural. Exilados em uma ilha e desprovidos de convicções sociais, como casamento, religião ou etiqueta, os personagens atravessam todas as etapas da vida, desde a inocência da infância até a curiosidade pulsante da adolescência. Inicialmente, eles são apenas crianças cujos desejos se limitam a brincar e explorar. Eles passam a reconhecer a natureza à sua volta e, com o tempo, começam a questionar sobre suas próprias vidas, suas sensações e até mesmo seus objetivos futuros, como o desejo de Richard de retornar à civilização. No entanto, Emmeline encontra paz e satisfação nessa ilha isolada. Esse contraste de ideias acaba gerando conflitos entre os personagens, que frequentemente discutem sobre questões aparentemente triviais, mas que de fato sinalizam uma profunda incompreensão um do outro. É somente quando enfrentam adversidades, como quando Emmeline se machuca, que eles começam a entender os sentimentos que nutrem entre si. O que inicialmente se resume a amizade e companheirismo, gradualmente se transforma em atração e amor. Adicionalmente,
Um dos pontos mais acertados tanto da obra literária original quanto da adaptação cinematográfica é a forma como o relacionamento se desenvolve de maneira gradual e sem pressa, fazendo a afeição entre ambos parecer mais crível e nos convencendo da autenticidade dos sentimentos que compartilham. Nada é forçado, tudo flui naturalmente. E falando de natureza, essa não é retratada apenas como um ponto de vista metafórico, mas sim visualmente ao longo do filme. Há várias cenas que destacam a exuberância do ambiente, tanto para ressaltar a beleza do cenário, quanto para retratar diferentes fenômenos e interações entre os seres vivos. Cenas como a luta entre um polvo e um caranguejo, ou o momento em que o tubarão rouba o peixe de Richard, são memoráveis, e que estabelecem um paralelo direto entre o acontecimento e a própria sobrevivência desses personagens. Ao longo da narrativa, o filme reflete sua mensagem acerca da vida natural em toda a sua liberdade, livre de excessiva interferência humana. Isso também é explorado por meio das inúmeras sequências subaquáticas protagonizadas por Richard e Emmeline. No entanto, nem todos os elementos da trama são apresentados de maneira orgânica. A subtrama envolvendo o monumento de pedras, interpretado equivocadamente como um deus a qual os nativos realizam sacrifícios humanos, tenta ilustrar a natureza da violência do homem, algo defendido pela teoria do estado de natureza de Hobbes. Mas essa tentativa carece de sutileza e lógica, já que os nativos nunca representam uma ameaça real para o casal, mesmo habitando a mesma pequena parcela de terra. Outro ponto discutível é a cena do nascimento do filho do casal, construída de maneira apressada e sem a devida atenção. Mesmo com os protagonistas retratados constantemente como inocentes, afastados dos costumes sociais, seus atos e a maneira como lidam com a situação extrapolam a noção de ingenuidade e se aproximam de um senso de maturidade que desafia a sua experiência. Apesar disso, o filme continua a desenvolver o conceito de estado de natureza na vida dos personagens. O bebê, que recebe o nome de Patty em homenagem ao falecido cozinheiro, cresce e se torna cada vez mais um elo entre Richard e Emmeline, permitindo-lhes explorar novas dimensões do amor expressas através da intimidade sexual. Agora, eles também têm o dever de proteger um ente querido. Inicialmente relutante sobre a ideia de retornar à civilização, Richard percebe que tem tudo o que precisa na companhia de sua nova família e decide ficar na ilha. No entanto, enquanto os jovens viajavam para outra ilha, são atacados por um tubarão e, acidentalmente, perdem os remos de seu barco, sendo arrastados para longe de sua casa pela correnteza. À deriva em alto mar, Patty come a baga que o velho Patty havia proibido, levando à suposição de que ele está se despedindo para sempre. Sem hesitação, Richard e Emmeline também comem o mesmo fruto, preferindo um destino incerto a viver com o pesar da perda. Finalmente, um navio os encontra, capitaneado pelo tio de Richard, que por anos procurou pelas crianças perdidas. Ao encontrá-las à deriva, ele pergunta a um dos tripulantes se eles estão mortos, ao que o marinheiro responde que não, eles apenas dormem. No entanto, mesmo com essa afirmação, o filme se encerra deixando o destino da família em aberto, um mistério não resolvido que aguça a imaginação do público. Lagoa Azul pode ser interpretada como um estudo sobre o estado de natureza do homem e como ele poderia existir longe das regras e imposições sociais. No entanto, ao contrário do que Hobbes defendia, aqui temos uma história mais alinhada com as teorias de Rousseau, em que o homem não nasceria fundamentalmente mal, mas seria moldado pelo mal da sociedade. Os protagonistas, longe da influência e controle da sociedade, vivem em um estado natural naquela ilha. Eles experimentam a vida de forma livre e autêntica, aprendendo a sobreviver, crescendo, descobrindo o amor em suas diversas formas e enfrentando a morte, como todos os seres vivos nesse planeta. Eles se tornam uma parte integral da natureza, embora tenha recebido severas críticas pelo desempenho do elenco, direção e pelo suposto conteúdo sexista. Essa adaptação da clássica obra literária tornou-se um cult clássico e objeto de revisão e debate. Ela aguça nossa curiosidade sobre como seria a vida completamente livre de regras e imposições criadas pela sociedade. Regras que frequentemente nos levam a conflitos com o meio ambiente, priorizando antagonismos como dinheiro e poder, em vez de valorizar a nossa própria jornada, como Richard e Emmeline. A visão de mundo apresentada na obra sugere que devemos nos situar acima da natureza, mas sem nos distanciar dela. Devemos viver livres das imposições sociais que nos empurram para a necessidade de luxo e para a ganância, apreciando cada dia, desfrutando da beleza, da paisagem e da companhia daqueles que nos ensinam a amar. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e comentar aí embaixo a sua opinião sobre a obra, expandindo ainda mais a nossa interpretação. Mas é claro, de maneira elegante.